Eu sinceramente estou impressionado com a covardia do Bolsonaro. Eu sei que você está pensando, mas depois de tanto tempo você ainda se impressiona com isso. Sim, eu ainda me impressiono, porque é algo de fato impressionante. Para vocês terem uma ideia, o Bolsonaro ele está ameaçando todos os seus aliados que estão fazendo campanha para o Pablo Marçal ou pedindo votos. Para vocês terem uma ideia, ele até ameaçou o candidato dele lá em Fortaleza. Ele tá ameaçando todo mundo, mas ele mesmo não entra na campanha do Ricardo Nunes. Olha que situação. O Marco Feliciano gravou um vídeo de apoio ao Pablo Marçal, cutucando o Silas Malafaia. Vou mostrar o vídeo pra você dos dois, do Marco Feliciano e depois do Silas Malafaia atacando o Nicolas Ferreira. Só que ele, Bolsonaro, não se movimenta. O cara é um covarde, ele não quer que ninguém apoie o Pablo Marçal, mas ele não dá apoio ao Ricardo Nunes. Qual é a do Bolsonaro? Ele tá falando que esses bolsonaristas estão ajudando o Guilherme Boulos a vencer a prefeitura de São Paulo. Ah, olha, é um covardaço. Aí veio o Reinaldo Azevedo dizendo que o Bolsonaro não quer apoiar o Ricardo Nunes porque ele prefere o Pablo Marçal. Na minha opinião, Reinaldo Azevedo está completamente enganado. E a sua opinião? Bolsonaro quer que Marçal vá ao segundo turno? Ou o que você acha dessa covardia do Bolsonaro? Por que ele não ataca o Marçal? Ele tá com medo? Coloca nos comentários, quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa o like no vídeo, hype também o vídeo. Se inscreva no canal e no próximo domingo, 5 da tarde, live com a cobertura da campanha municipal. O Marco Feliciano, ele fez um vídeo de apoio ao Pablo Marçal. O Bolsonaro tá assim muito fulo da vida com esses bolsonaristas que estão dando apoio ao candidato em São Paulo, Marco Feliciano, que é do PL. O PL é vice do Ricardo Nunes. E o Marco Feliciano vai declarar apoio ao Pablo Marçal. É uma traição imensa. Bolsonaro é de fato o maior chifrudo que nós temos nessa república. É simplesmente uma vergonha tudo isso que nós estamos passando, mas beleza, isso aí a gente depois acaba discutindo, mas que é ridículo é. O pior é o Bolsonaro que não se manifesta. Esse aqui é o Marco Feliciano, né? Ele está com alguns procedimentos estéticos feitos no rosto. Eu gosto só pela picardia de apontar para vocês quais são os procedimentos. O Marco Feliciano, ele fez preenchimento de ácido hialurônico no queixo, ele também fez implante capilar, preencheu as maçãzinhas também e fez botox. Nada escapa dos meus olhos mais clínicos e técnicos. Ficou boa a harmonização? Coloca nos comentários e também coloca se você pegaria o Marco Feliciano. O que isso tem a ver com o vídeo? É só picardia porque nós somos pícaros. E o Marco Feliciano também é um pícaro, né? Porque o cara declarar apoio ao candidato que é oposição ao partido dele, o cara é um fanfarrão, né? Mas olha só. Sempre defendi meus pensamentos e a minha crença com toda a minha força. Eu já dei provas da minha lealdade e fidelidade. E eu sei que seria 1000 vezes mais cômodo para mim ficar calado nesse momento do que falar que eu vou falar aqui mais. Tanto preenchimento e botox. Covarde. Por que cobram posicionamento sobre impeachment de um ministro do STF de um candidato, mas não cobram mesmo dos outros candidatos? Falo isso porque só um candidato é cobrado. Pablo Marçal. Eu repito aqui a palavra de um homem muito sábio. Deus sabe. Malafaia falou isso, ó. Eu sou aliado, mas não sou alienado. Eu, como eleitor paulista, cutucou. Voto em você, Pablo. Cutucou o Silas Malafaia. Todo cebozão, né? É o problema. E tudo isso tá acontecendo porque o Bolsonaro não se posiciona. Se ele se posicionasse em torno do Ricardo Nunes, nada disso estaria acontecendo. O Nicolas Ferreira não ia fazer postagem de apoio ao Pablo Marçal, a Michelle não ia curtir postagem do Nicolas falando que ele vai ser o futuro presidente, depois tem que apagar. Aí vem o Malafaia e fala aquilo que ele falou, né? Atacando o Nicolas Ferreira, falando que o Nicolas nem saiu da fralda. Eu acho impressionante. Agora que eu entendi, o Malafaia sempre começa falando assim, povo abençoado do Brasil. Ele não fala povo abençoado do Brasil, a gente entende isso, mas ele fala povo abençoado do Brasil, porque o Malafaia quando ele fala, ele sua, né, ele baba e fica tremendo as bochechas, enquanto o Marco Feliciano tem procedimentos estéticos demais, o Malafaia tem de menos, né, poderia colocar um biofilmador de colágeno pra ter um pouco mais de firmeza nessas bochechas dele que ficam balançando toda hora, e você vai ver ele tremendo assim no vídeo, olha só. Povo abençoado do Brasil, a piada do ano é dizer que Pablo Marçal é da direita. Agora Parece... eu vou falar aqui é sério. Um camarada parece aqueles cachorrinhos, né, que você bate na cabecinha e fica assim, ó. Que nem
quem tirou a fralda na política e que pertence ao PL, o partido de Bolsonaro, gravou um vídeo para ajudar esse psicopata mau caráter de Pablo Marçal. Eu acho barato o Malafaia atacando os outros, né? Mas tá todo esse problema. Segundo a Malu Gaspar, do O Globo, o Bolsonaro tá irritadíssimo, ou irritadoso, né? Com os aliados do PL que estão apoiando o Pablo Marçal. Ele já deu recadinhos e até a certos pontos, broncas mais incisivas. Quem fez? Nicolas Ferreira tomou um puxãozinho de orelha, o Marco Feliciano e o André Fernandes. André Fernandes que é o candidato do PL lá em Fortaleza. O Bolsonaro ameaçou o André Fernandes. Ele chegou pro André e falou o seguinte: cara, ou você para com essa palhaçada, ou eu vou pessoalmente em Fortaleza fazer campanha para o Capitão Wagner, que é o bolsonarista raiz. Aí o André Fernandes ficou todo quietinho. Isso porque, na visão do Bolsonaro, esses candidatos estão ajudando a vitória do Guilherme Boulos. Porque se o Boulos for ao segundo turno, se o Marçal for ao segundo turno, o Boulos tem mais chances de vencer. Essa é a visão do Bolsonaro. E o Boulos também acredita nisso, tanto que o Guilherme Boulos prefere ir ao segundo turno com o Pablo Marçal, porque a campanha do Boulos, e as pesquisas estão mostrando isso, tem mais chance de vencer o Pablo Marçal do que o Ricardo Nunes. Por isso que o Guilherme Boulos tem empurrado para fora do segundo turno o Ricardo Nunes, fazendo ataques ao Nunes, falando da questão da Polícia Federal, do esquema das merendas, do esquema das creches e até mesmo do boletim de ocorrência, que tende a ser o grande assunto do debate da Globo, que se bem que vai ser um debate muito engessado, temos que ver e acompanhar como que vai se desenrolar esse debate da Globo. A grande verdade é o seguinte, há uma contradição do Bolsonaro, há uma grande contradição, porque o Bolsonaro mesmo, ele critica os aliados, mas ele não faz campanha pro Ricardo Nunes. O Tarcísio de Freitas chegou pra ele e falou assim, cara, entre na campanha. O Bolsonaro falou, não sei, não vou fazer. Talvez. Vou pensar. Ele quer a destruição do Marçal, mas ao mesmo tempo ele não ataca? Tem medo de perder seguidor? Covarde. O Reinaldo Azevedo disse que o Bolsonaro quer o Marçal no segundo turno. Duvido. Duvido. Não quer. Porque o Pablo Marçal, ele já fez um estrago na direita. Toda essa galera que tá fazendo campanha pra ele tá tentando se distanciar do Bolsonaro pra ter voo solo. E o que tá acontecendo? Eles estão olhando pro Marçal e estão vendo que a bússola de poder está com o Marçal e não com o Bolsonaro. O Bolsonaro não pode disputar 26, o Marçal pode. Ah, mas e se ele não disputar? Se até lá, já foi. Tem muita coisa pra rolar, mas a bússola do poder está apontando pra Marçal e tá todo mundo indo pra lá. O problema é que a campanha do Ricardo Nunes e o próprio Tarcísio, os caras já chegaram pro Bolsonaro e falaram, Bolsonaro, vai haver uma tragédia, porque vai haver migração de votos do Ricardo Nunes para o Pablo Marçal, ainda mais se os bolsonaristas entrarem na campanha como estão entrando agora. Porque o voto no Ricardo Nunes, segundo a Quest, segundo o Datafolha, não é consolidado. É um voto muito poroso, ou seja, ou arenoso, vai desmanchar. Quem pode evitar isso é o Bolsonaro. Eu não sei se ainda há tempo para o Pablo Marçal recuperar, criando histórias ou criando uma última onda, talvez a história do BO. Mas eu acho que Marçal, ele já esgotou o tempo dele depois da cadeirada que ele ficou perdido e não soube como reagir. Mas vamos observar tudo isso com atenção, principalmente esperando o debate da Globo.